Graça e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez, iniciando agora mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. O título da nossa reflexão durante esses 13 semanas, 13 lições, é Vencendo as Adversidades. Foram escritos por 13 autoras, 13 irmãs nossas. No trimestre passado foram 13 pastores, 13 homens, escrevendo essas lições. Agora 13 irmãs nossas. Então, uma alegria poder passar esse tempo junto com as irmãs, que elas refletiram, o que Deus colocou no coração delas. Então, vencendo as adversidades. A lição de número 1 tem como título Quando na adversidade confiamos em Deus. O exemplo é dado aqui por Abraão. É a história de Abraão. É um exemplo de fé que Abraão é para todos nós. Foi naquele tempo e continua sendo hoje. Então, Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Eu estarei lendo esse texto para você estar relembrando aí. Versículo 1 ao 19, a versão que estarei lendo é NVI, que é a Nova Versão Internacional. Sempre dou orientação. Abra sua Bíblia também, leia depois, pode ser uma versão diferente, vai abrir um pouquinho o teu entendimento. Então diz o texto: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Como eu disse, esse texto é um texto bem conhecido nosso, Você lembrou essa história que Abraão dá uma prova de fé. Abraão, na sua idade já avançada, tem o filho que Deus prometera a ele. Deus falara com Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas chega a idade avançada e nada acontece. A sua esposa é estéril, a Sara, e ele não sabe o que fazer.
mas Deus dá esse grande presente para ele. Deus diz para Abraão que ele será o patriarca de uma grande nação. E agora, depois que ele tem esse filho, com 99 anos de idade, Deus agora manda sacrificar o filho. Qual é a grande questão de Deus dar essa orientação para levar Isaac ao sacrifício? Ele fala que é o seu único filho, o filho amado. Não é o único filho, porque tem um outro filho que é Ismael, mas o da promessa é Isaac. E Deus promete Isaac para ele ser pai de uma grande nação. E Deus coloca a prova, porque esse menino agora era tudo para ele. E Deus coloca no coração dele assim: tudo que você tem, vou ver se você me obedece mesmo. E Abraão vai até as últimas consequências, até o momento em que Deus para tudo. Abraão é um exemplo de fé para mim e para você, porque Abraão confia em Deus plenamente. Quantas vezes nós temos dúvidas e não confiamos em Deus da maneira que nós deveríamos confiar? Pode ser que nos apeguemos a algumas coisas ou algumas pessoas e seja tudo para a gente e esqueçamos de Deus e do milagre que Deus fez. Porque esse menino, o nascimento dele foi um milagre, agora já é um jovem, e é um milagre de Deus. E Deus pode estar observando Abraão e a promessa que foi feita a ele, assim: esse querido Abraão, o meu filho, só olha agora para o filho dele e faz um teste com ele. Ele levanta cedo, leva seu filho. O filho não sabe o que vai acontecer. Leva 2 servos com ele, corta a madeira, leva a faca, leva o fogo. E o filho pergunta: e aí, pai? Tá tudo aqui arrumado, mas cadê o cordeiro? Quem que a gente vai levar pro sacrifício? Deus proverá. É a frase que você guardou dessa história, com certeza você conhece muito bem. Deus proverá. Mas até chegar o momento de Deus proverá, e eu e você temos essa convicção de falar assim: Deus vai prover. Eu não sei qual é a tua história, o que você tem aprendido tanto que se tirar de você, você não sabe o que fazer. Como que você vai lidar com isso? Então eu quero pensar contigo durante esse tempo a respeito desses assuntos e a proposta aqui da nossa autora da lição de hoje, que ela propõe para a gente, para a nossa reflexão. Só para lembrar aqui, eu não falei no início, a autora dessa lição é a educadora religiosa Venância Vargas. Então ela que escreveu esta lição. O primeiro ponto destacado aqui é: reconhecemos que, como seres humanos, todos nós passamos por adversidades. Todos nós passamos por adversidades. Não há como passarmos pela Terra, por nossa vida aqui, sem termos adversidades. Passamos por momentos que a gente não gostaria de estar passando, mas nós passamos. E em Gênesis aqui coloca isso na vida de Abraão, nas expectativas que ele criou, e quando Deus o coloca à prova, quando Deus o coloca numa situação que ele tem que demonstrar em quem ele crê, como ele crê e até onde ele crê. Qual é o limite da fé do teu filho Abraão? Então nós passamos por adversidades. Passamos agora nesse tempo de adversidades, de forma coletiva, que é a pandemia, que é nós estarmos distantes uns dos outros por alguns motivos, e o maior deles é a saúde, a gente preservar o outro, cuidar do outro. Então nós estamos passando por uma adversidade coletiva e mundial. Mas há aquela adversidade que é particular sua, da tua história. A história de Abraão aqui ela é contada em Gênesis, mas poderia ser uma história bem particular de Abraão com seu filho, que ele vai até aquele monte e só ele sabe o que vai acontecer ali, mas é compartilhada essa história em Gênesis e chega até a minha vida, até a tua vida, essa história belíssima de fé, quando um servo de Deus vai até o seu limite. Qual é o nosso limite? As lutas enfrentadas têm o sentido de missão, restaurar o relacionamento divino-humano, o que muda a nossa perspectiva diante do sofrimento. Nessa direção, ainda que estejamos cumprindo um chamado divino, não passaremos pela vida sem experimentar provas. Todos nós passaremos por provas. Alguns de maneira mais tranquila, outros com certa dificuldade, mas todos nós passaremos por provas. Agora eu afirmo algo para você. Quando eu e você temos Deus no coração, quando caminhamos com Ele, quando subimos o monte como Abraão subiu com seu filho, com Deus,
nós podemos afirmar assim: Deus já provê. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus tem a solução. Passamos pelas lutas, pelas batalhas, pelas adversidades, para aqueles momentos que a gente não concorda. E a gente até usa algumas frases estranhas, né? Eu não merecia estar passando por isso. Quem somos nós, né? Para usar esse tipo de frase. Mas a gente usa esse tipo de frase, de expressão. Se eu não merecia estar passando por isso, pode ser que sim. Pode ser que a adversidade, a prova, seja passando, a dificuldade, te amadureça. E aquelas que você passou no passado, na tua história, transformou você em quem você é hoje. A transformação na sua vida foi porque você passou por momentos difíceis. E você foi sendo moldado, polido por Deus para chegar onde você está hoje. Olhando para a experiência de Abraão, aprendemos que essa confiança que nos faz vencedores não elimina as adversidades que enfrentamos em nossas vidas. Não elimina as adversidades. Elas vão continuar. Mesmo você sendo mais que vencedor, você vence porque você batalhou, porque você passou por um teste. Aí você vence. Então confia em Deus, não deixe de olhar para Ele. Os episódios ocorridos na vida de Abraão trazem em si o elemento de provação e não de tentação. A provação mostra o caráter pedagógico de Deus em sua intenção de nos fazer crescer e nos aproximar dele. A tentação, advinda da nossa natureza pecaminosa, motivada pelos maus desejos e inclinações. Lá em Tiago 1, 12 a 15 fala a esse respeito. Tem o propósito de nos afastar de Deus. Eu posso estar sendo tentado. Se eu ceder à tentação, a consequência disso é o meu distanciamento de Deus. Eu me distancio de Deus porque eu cedi à tentação. Jesus foi tentado, foi oferecido a ele tanta coisa por Satanás e ele não cedeu à tentação. Então há a provação e há a tentação. Pode ser que na prova eu cresça, na tentação eu seja provocado a ceder e não ceda. Confie em Deus e Deus fará uma grande obra na sua vida. Confiar em Deus em todo momento. Então, na prova, na tentação que nós passamos também, não ceda, porque estará cedendo para o nosso grande inimigo. Abraão, quando diante da pergunta do próprio filho sobre o cordeiro para o holocausto, responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si, para o próprio Deus, porque o sacrifício é feito para Deus. Ele subiu até o monte, levou seu filho, os dois empregados dele que ficaram um pouco distantes depois. Entendeu assim? É um momento de adoração, de culto, e é um sacrifício. E o filho entendia isso. E ele foi com ele até ali. Mas surge a pergunta que eu também e você faríamos também. E aí, como é que vai ser? Tudo bem, estamos aqui, subimos, estamos levando o necessário, mas é uma pergunta natural que ele fez. Deus proverá, disse Abraão. Abraão é um grande exemplo de que as provações fazem parte da experiência humana. Vejamos as difíceis provas pelas quais o pai da fé passou, cumprindo a missão de restaurar o relacionamento de Deus com o povo. Orientado por Deus, foi provado, tendo que deixar sua família para ir a um lugar que nem ele mesmo sabia, uma terra desconhecida. Deus o convoca e ele vai para um lugar que ele não sabe onde que é. Deus me chama, Deus chama você para lugares que nós também não sabemos. A gente não conhece o futuro, mas Deus está à frente. Aprovação diante da fome. Abraão foi reprovado, pois deixou a dúvida ocupar o lugar da confiança em Deus e foi para o Egito buscar ajuda mentindo sobre sua esposa. Lá em Gênesis 12 fala nesse respeito. Aprovação da renúncia de privilégios ou vantagens quando ele e seu sobrinho resolveram separar-se, dando a Ló a oportunidade de fazer a escolha do melhor lugar. Renúncia. Aprovação da coragem quando precisou lutar contra vários reis, pois Ló fora sequestrado e Abraão lutou para libertar o sobrinho
coragem. Letra E, aprovação diante dos bens materiais, dizendo não às riquezas de Sodoma, colocando as pessoas acima das coisas. Diante dos bens materiais é a prova que ele também passa. F, aprovação da paciência, na qual foi reprovado, pois cedeu às pressões de Sara, tendo um filho com Agar, a escrava de Sara, porque achava que estava demorando muito. Esquece o tempo de Deus e acha que é o nosso tempo. Tem o tempo de Deus e tem o nosso tempo. Então não teve paciência. E G, a provação mais dura que Abraão teve que vencer é entregar em sacrifício o filho da promessa. Ele foi provado naquele momento, mas também foi aprovado. É o sacrifício. Em todas as circunstâncias, entre fé e crise, Abraão foi provado e aprovado, constando na lista como aqueles que, mesmo tendo bom testemunho por meio da fé, figuram no rol dos heróis da fé. Lá em Hebreus se vai ler sobre isso, Hebreus 11. Como você tem agido diante das provações? Fica com essa reflexão. Como você tem agido nas provações? Segundo, vencemos as provações pela obediência incondicional. Quando nós não colocamos condições, mas apenas ouvimos a voz de Deus. Confiamos em Deus plenamente. Será que a gente coloca condições para Deus? Ou nós fazemos porque nós obedecemos a Ele de maneira incondicional? Abraão acordou muito cedo, preparou as provisões necessárias para a viagem longa e difícil, em obediência estrita à ordem de Deus. No terceiro dia de viagem, avistou de longe o Monte Moriá. Não sabemos e sequer podemos imaginar os sentimentos e pensamentos de um pai que está levando seu filho para o sacrifício no terceiro dia de viagem. Imagina esses 3 dias que ele está caminhando, o que passa na cabeça de Abraão, o que ele vai pensando, levando o seu filho, o seu amado filho, o que passa na cabeça desse homem. Tem situações que as pessoas passam e alguns querem julgar como o outro está agindo, achando que é fraco. Como que a pessoa está agindo, como que nós estamos agindo, só nós sabemos e Deus sabe, só Deus sabe o que passou na cabeça de Abraão, mas ele foi até o último momento. É importante ressaltar que esse ato de obediência de fé teve implicações profundas na vida do seu povo. E Abraão foi elogiado para todo o Israel por sua atitude de fé. Ademais, propagou-se na época a necessidade da substituição como parte dos sacrifícios expiatórios, prática recorrente nas celebrações israelitas. Abraão ficou na história e uma referência para todos. E até hoje nós temos Abraão como uma referência, como um homem de fé, um homem que compreendeu a vontade de Deus, mesmo demorando. Mesmo não acontecendo na lógica dele. Tem coisas que nós queremos que aconteçam na nossa lógica, mas tem a lógica de Deus. Tem a vontade de Deus. A obediência é tão importante que Jesus enfatizou: amigo de Deus é quem o obedece. Vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Se eu pratico o que Deus manda, o que o Senhor Jesus manda, eu sou amigo dele. Abraão é amigo de Deus. Ele obedeceu até o último momento. A obediência é um requisito fundamental da fé, pois a própria Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. Pela Bíblia aprendemos que Abraão obedecia a Deus, mesmo sem saber. A. Para onde ir? B. Quando a promessa iria se cumprir? Não sabia quando. Como o milagre aconteceria? E D. O porquê de tamanha aprovação? Não sabia. Mas foi caminhando e entendendo o que Deus queria para a vida dele.
temos que ir caminhando. A gente não pode ficar parado e entendendo o que Deus quer para nossas vidas. Nós temos muita ansiedade. Se pudéssemos ter um livro da nossa vida e andar alguns capítulos, e fosse lá à frente, descobrindo o que vai acontecer daqui a 6 meses. Nós não temos essa habilidade, nós não conseguimos isso. E Abraão foi vivendo passo a passo. Nós também vamos vivendo passo a passo, vencendo batalha após batalha. Em seu coração, colocou-se como um ofertante a Deus, demonstrando que reconhecia Deus como o dono de nossas vidas por direito de criação. Ele recebeu Isaac de Deus e estava pronto a demonstrar a sua inteira gratidão, dando Isaac de volta para Deus. Deus deu, Deus tomou, mas Deus naquele momento não tirou a vida dele. Surge uma pergunta para você refletir. Você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional? Você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional? Terceiro, vencemos pela fé no Deus da provisão. Deus provê. A fé leva-nos a crer no impossível. Relembra-nos a fé imensa que Abraão tinha, pois foi revelada quando do diálogo que teve com seus servos, dizendo: havendo adorado, voltaremos. Olha que legal isso. Olha, nós vamos lá e havendo adorado, voltaremos. Ele não diz voltarei. Ele não sabia como, mas sabia que ambos voltariam após a adoração a Deus. Abraão agia assim, porque ele conhecia Deus e sabia que, de alguma forma, Deus faria algo especial naquela situação. Deus faria algo especial. Deus sempre faz algo espiritual. É necessário que nós consigamos abrir nossos olhos e ver o que Deus tem feito especial nas nossas vidas. Mas Deus sempre faz algo especial. Abrir os olhos, compreender o que Deus quer para nossas vidas. Quando Isaac perguntou onde está o cordeiro, respondeu Abraão: o cordeiro para si Deus proverá. O que sabemos é que Abraão não duvidou em sua fé. Nem mesmo quando Isaac lhe fez essa pergunta, ele dependia integralmente da provisão de Deus, pois sabia que, se necessário, Deus o ressuscitaria. Aqui em Hebreus 11, 18 e 19. Depois você pode ler lá e ver como que é interessante isso. A fé de Abraão poderia chegar a esse ponto. No texto de Gênesis não fala sobre isso. Mas em Hebreus há essa especulação, essa ideia. Se necessário, se fosse o propósito de Deus, até isso aconteceria. Deus não queria que o ato fosse concluído, mas os protagonistas, Abraão e Isaac, não sabiam disso. Ressalta ao nosso entendimento a grande fé de Abraão e a submissão de Isaac. Porque Isaac poderia correr, fugir, papai está doido, papai quer me matar, mas foi submisso. Tem as partes envolvidas, não só Abraão, mas Isaac também permitiu chegar até aquele momento ali. As adversidades vêm, mas a provisão do Senhor supre as nossas necessidades. Mas precisamos dar passos de fé. Deus não abandona seus filhos na adversidade. Creia e confie. Ele nos acompanha em todo o tempo, em todo momento. Ele está conosco. Creia nessa verdade. E surge uma pergunta para você aqui. Você tem confiado na provisão do Senhor? Você tem confiado que Deus vai prover na hora certa, no momento certo? Pense sobre isso. E para pensar e agir. As adversidades fazem parte da experiência humana. Entretanto, o mais importante é pensarmos como temos reagido diante das adversidades e provações da vida. B. Deus sempre orienta nossas vidas e nos direciona para o lugar certo. Temos obedecido incondicionalmente? C. Aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Temos dúvidas e inseguranças
dominando nossos corações ou estamos confiando no Deus da provisão? Tem confiado em Deus? Tem faltado algo que te dá dúvidas a respeito de quem Deus é e Deus pode fazer na sua vida? Não tenha essa dúvida. Lembrando o título dessa nossa lição, quando na adversidade confiamos em Deus. Quando as coisas parecem sair da nossa direção, da nossa mão, ali nós temos que confiar em Deus. Confie em Deus. Abraão é um grande exemplo para a minha vida e para a sua vida. Abraão colocou em prática a sua fé. Coloque em prática também a sua fé. Confie em Deus. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use para a honra e glória dele. Amém e amém.